Seria possível você conseguir estudar melhor, de uma maneira que você conseguisse fazer a revisão dos seus assuntos e que você sentisse que você está realmente aprendendo alguma coisa, e não apenas estudando para uma prova, por exemplo? É o que o professor Pierluigi Piazzi, né, que foi um grande educador italiano, né, nasceu na Itália, mas se mudou para o Brasil nos anos 50, e que já teve mais de 10 mil alunos, né? Infelizmente ele já é falecido, mas ele deixou 4 livros que fazem parte de uma coleção que é bem interessante, eu queria compartilhar com vocês. O primeiro livro se chama Aprendendo Inteligência, Manual de Instruções do Cérebro para Estudantes em Geral. É um livro, como diz o título, né, bem geral, e a gente consegue entender como é que funciona a nossa inteligência, tanto da maneira fisiológica, quanto da maneira mais social, os diferentes tipos de inteligência. Então, nesse livro, o Pierre, com a experiência que ele teve de sala de aula, dando aula em faculdade, em cursinho, em escola, ele traz muitas coisas práticas para a gente colocar no nosso dia a dia, né? Nós que somos pessoas que nos consideramos aprendizes eternos, né? A gente que gosta de estudar, que gosta de aprender. Esse livro é bem importante para você que está se iniciando nesses estudos, está querendo entender maneiras de estudar melhor. O segundo livro se chama Estimulando a Inteligência e ele é o manual de instruções do cérebro do seu filho. Então esse livro é voltado para os pais, né, para as famílias que lidam com essas crianças que estão em idade escolar e que muitas vezes, né, sem querer, acabam ensinando o jeito que elas usavam para aprender, né? Esse jeito ele não funciona para todo mundo, né? Todo mundo tem um jeito diferente de aprender, mas há maneiras de você estimular a esse desenvolvimento, a essa autonomia, que o Pierre coloca bem claro aqui, né? Então, questão de responsabilidade, de como a gente pode fazer com que nossos filhos entendam a necessidade do estudo, né? Peguem gosto pela coisa e não seja só uma coisa para cumprir etapas, cumprir tabela. Então, é um livro bem interessante também. O terceiro livro é Ensinando Inteligência, Manual de Instruções do Cérebro do seu aluno. Esse livro é até um pouquinho mais grosso, você pode perceber aqui, e ele é um livro que é voltado para educadores, né? Então, para a gente, né, que trabalha com educação, o nosso compromisso profissional é fazer com que nossos alunos sejam cada vez mais capazes de usar a sua inteligência, né? Sejam cada vez mais capazes de evoluir, de construir mecanismos, sabe? De criar estratégias, porque é uma coisa que eu sempre falo para eles, né? Coisas que vocês aprendem na escola podem perdurar até vocês chegarem na universidade. Então, se vocês se dedicarem e alcançarem etapas maiores ainda no ensino regular, no ensino fundamental, por exemplo, você, quando chegar na faculdade, vai ter menos dificuldade de se adequar a uma quantidade de conteúdos maior, você vai ter uma consciência maior do seu estudo e você vai poder se dedicar da melhor forma, sem se sacrificar tanto, né? Uma coisa que o Pierre sempre fala é que o ideal é estudar pouco, né? Não é estudar muito. Mas qual o sentido que ele está colocando? Não é tentar fazer um mês inteiro em uma noite antes de uma prova, né? Um assunto vem sendo dado e a consciência que tem que ter com relação a revisar o assunto sempre, colocar o assunto em prática, exercitar, né? Fazer exercícios também. É bem interessante esse livro. E o quarto livro nasceu de um pedido, né? Que as pessoas que tinham lido o primeiro e o segundo disseram: Pierre, você ensina a como você pode ter um melhor desempenho na escola, na faculdade. Mas e pessoas que já saíram desse ciclo básico e estão, por exemplo, se dedicando a concursos, né? Então vem o último, que é Inteligência em Concursos, Manual de Instruções do Cérebro para Concurseiros e Vestibulandos. Esse livro aqui também, da mesma forma como o Ensinando Inteligência, que é voltado para os alunos, ele é tem um pouco mais de volume, e ele também é voltado para técnicas muito claras de como você pode estudar para provas de concurso, né? Então, em tempos como o nosso, assim, de muitos concursos sendo ofertados no Brasil, é um livro bem interessante para você saber se você está indo pelo caminho certo, né? Se você não está, talvez, repetindo hábitos que você teve na escola, que você teve na faculdade, e que você está tentando, de alguma maneira, resgatar isso. Só que às vezes acontece o quê? Às vezes o tempo passou, às vezes a sua memória já não está mais da mesma forma, você tem muito mais coisa para memorizar, você já trabalha, você tem coisas para lembrar no dia a dia, então isso acaba
sendo um impeditivo para que você tenha um sucesso maior nessas provas de concurso, certo? Compre os 4 livros, você pode encontrar na internet num preço bem legal. Eu comprei em uma feira da Livraria Leitura, certo? Esses são os 4 livros. Compre os 4, leia, estude, se dedique, né? Promova o conhecimento como sendo algo positivo e me siga aqui no canal. Um abraço para vocês.